tenho tentado nesses dias todos não ser repetitivo, né? Vai dizer que esses 9 dias para nós representa uma importância diferenciada na nossa vida. Viemos aqui, e muitos vêm de longe, fazer essa obrigação, e eu quero repetir isso, que contempla a importância da nossa segurança física, muito importante. E repito, tem nos presenteado muito nesses 21 anos, com essa sanidade física, com essa segurança das pessoas que apreciam esta obrigação. Mas muito mais, eu acho que vai muito mais além, não mais importante, mas mais além, porque também não adianta vida física se não existe vida espiritual. Se torna, como foi repetido aqui, falar da existência. Então ela contempla principalmente reflexão. Eu acho que vocês que deram depoimento, iniciou para o Sr. Roberto, eu acho que o Sr. Roberto, eu acho, não tenho certeza, o Sr. Roberto fez uma retrospectiva e deu uma verdadeira doutrina aqui. Certamente o Maioral estava lhe inspirando, Sr. Roberto, porque se a gente não sabe o que quer, da onde sai, não sabe para onde vai e não sabe onde quer chegar. E aí, eu ouvindo os seus comentários, essa doutrina que o senhor deu aqui, essa réplica da história e do sentimento do Maioral, eu aprendi e me fez refletir. Agora eu entendo por que o Maioral diz tanto. Construísse a casa física, construísse a casa mediúnica, mas ainda te falta a mais importante, a casa espiritual. Aí que estou falando isso, eu recorri aqui. E esses momentos, porque nós poderíamos vir aqui fazer a nossa obrigação, levar nosso quartinho embora, estou seguro o ano inteiro. Não. Além da integridade física, ele quer fazer com que nós construa a casa espiritual. Construa a casa espiritual. Ele nos proporcionou a casa física, nos proporcionou onde desenvolver essa nossa mediunidade, mas ele quer o retorno agora. Qual é o retorno? A nossa espiritualidade. E espiritualidade só se faz quando a gente se transforma, quando a gente busca se transformar todos os dias. O exercício da espiritualidade é a transformação todos os dias. E essa transformação ela é muito difícil. Ser espiritualista, ter espiritualidade, eu diria que é o caminho mais longo a ser percorrido. E é o caminho mais espinhoso que tem. É o caminho mais difícil e mais desafiador que tem para nós seres humanos, é a espiritualidade, que as pessoas confundem com mediunidade. Infelizmente, elas andam, na humanidade de hoje, elas andam muito separadas. E o Maioral não tem outra razão, esse espírito, e ele repete isso, e agora eu entendo melhor nesta reflexão, que não tem sentido nenhum para ele ter que pagar um preço enorme, caro demais, um preço enorme. Por que é um preço enorme que ele tem que pagar? Quando ele escolheu vir se tornar físico e espiritual na Terra, e ter uma voz, e ter um toque físico, ele tinha que corresponder a isto. Para ele ter essa gama de poder do conhecimento armazenado, para ele vir para cá e ter esse poder, ele tem, como todo trabalhador, como todo operário, tem que dar resultado para a empresa e para o patrão. E no mundo medíocre espiritual, a vida espiritual, esses 35 anos, me ensinou que existe uma hierarquia e uma prestação de conta enorme. Surpreendam-se, e não é o que os livros falam,
não é o que a internet fala, porque cada um escreve o que quer, faz favores. Cada um escreve o que quer, cada um fala o que quer, mas a gente extrai, o celular atrapalha, viu? A gente extrai esse conhecimento, é da vida, a vida nos mostrando, os testemunhos dela, de forma que ela progride. E aí a gente acaba aprendendo. Então, para ele estar aqui, ele precisa prestar conta. O que é prestar conta? Transformar vidas, fazer pessoas melhores. E não tem o direito de errar. É a tal história aquela, nós somos humanos. Tu acerta 99 vezes, mas tu é marcado pelaquela que tu errou. Tu é marcado, tu é condenado, tu é propagado por aquela que tu errou. As 99 se apagam diante de um erro. Isto é o conceito dos seres humanos, de nós. Então ele veio com essa tarefa de não errar, e por isso que ele insiste. Que ele desafia a vida material? Desafia. Ele fica inquieto quando tem um seguidor, um servo dele, um seguidor, um que tem um apreço por ele com a vida ruim. Ele não aceita. Ele vai lá e estiga. Mas também ele entende que não adianta teres uma vida boa, material, sentimental, quando o teu espírito ainda não passou por uma preparação de valorizar, de ter conceito de vida, de ter conceito de realização, ter conceito de também exemplo dele, nós pagar o preço de estar aqui vivendo as vicissitudes da terra, que todo mundo gosta, ninguém quer morrer. Todo mundo gosta aqui. Mas a gente tem um preço a pagar. E qual é o preço a pagar por essa vida que nos deram? Por essa sementinha que nos deram quando nós nascemos, que é a vida. Cara, é ser o melhor possível, ser mais feliz possível e querer dar para a vida o que a vida nos deu. De não simplesmente passar na vida como um passageiro a mais. Ou passar lá na vida com aquele trem que vai despejando em cada estação pessoas sem compromisso algum. Como nós somos pessoas, nós não somos trem e não podemos ficar desprezando as oportunidades que nós temos de melhorar. Por isso, nesses anos todos, hoje eu entendo. Agora é a hora de nós preparar o espírito. Porque nós, para valorizar aquilo que nós conquistamos, aquilo que mentalmente nos realiza, nós temos que ter a satisfação de usufruir daquilo que nós buscamos como realização. Se nós não soubermos o valor e intensidade de cada coisa, nós vamos ser aquele cara que sempre está buscando e nunca está satisfeito, buscando, e vive a vida buscando e parte sem saber o que foi uma realização plena. Por quê? Eu repito, nós temos medo de nos conhecer, nós temos medo de nos enfrentar. Nós temos medo de nos enfrentar, nós temos medo de nos olhar para dentro. Sabe por quê? Porque quando nós nos enfrentar, quando nós pegar o nosso livre-arbítrio, a nossa mente, o nosso raciocínio lógico, quando nós voltar, começar a dar um ouvidinho àquela caixa de armazenamento sentimental, que é a nossa alma, nós vamos ter a responsabilidade de executar, de brigar, de lutar. E as pessoas costumam dizer que
as outras pessoas conseguem porque são privilegiados. Isso é a palavra do covarde. O covarde bota desculpa para tudo aquilo que não se animou a trabalhar. Deixa eu citar eu sempre citar um exemplo aqui do Arthur, que é jovem. Que idade tem, Arthur? 29. 29. O Arthur, eu não estou aqui falando pela profissão, o Arthur não se tornou um grande criminalista respeitado porque passou a vida brincando e passou a vida usufruindo da infância e da adolescência fazendo festa. Não. Ele teve renúncia. Ele teve renúncia. Só que nós não queremos ter renúncia. Nós queremos o bônus. Nós não queremos o bônus. A gente não quer renunciar a nada. A gente pesa para nós a renúncia. Pesa para nós a renúncia. E vida sem renúncia, não existe possibilidade de realização plena. Não existe nada nesta vida, nada, absolutamente nada nesta vida, mas nada mesmo, palavra com N maiúsculo, que se encontre bônus sem ônus. Não existe. Não existe bônus sem ônus. Não existe ninguém que sentado dentro de casa consiga ter uma saúde plena, mental, até física, que consiga ter a sua realização lá sentimental, que consiga ter sua realização profissional, até material pode ter, receber herança, mas não foi fruto da sua busca. E isso o travesseiro cobra. O nosso juiz, que a gente guarda ele como se fosse um monstro, que a gente tem medo de nos julgar, de nos cobrar, ele aparece. E aparece na hora mais triste, na hora derradeira esse juiz aparece. E não pede licença. Por isso que nós estamos aqui refletindo, para nós buscar uma transformação. E uma coisa que eu me policio todos os dias, e quem vive comigo no dia a dia, sabe que eu estou falando a verdade. Eu luto muito, 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 e tenho, de certa forma, conseguido. Alguns dizem ser compreensivo, ser tolerante, não carregar malas de mágoas, tentar estar numa posição de entender as pessoas e extrair o melhor que as pessoas têm. E aí vem a palavra gratidão, seu Roberto. Quem não extrai o melhor das pessoas não conhece a palavra gratidão. Eu costumo e eu tento todo dia extrair o melhor das pessoas. Quem de nós não foi muito enfrentado, muito magoado, muito injustiçado? Todos nós fomos de alguma forma, às vezes no convívio, no trabalho, na família, na sociedade, na escola, enfim. Mas as pessoas fazem questão absoluta de continuar com essas malas pesadas no ombro. Isso não vai deixar ser feliz. Isso não vai deixar ser feliz. Eu há anos bato nisso. E eu sempre, quando eu bato nisso, eu bato primeiro em mim. Porque eu acho que a palavra lançada é uma flecha. Tu tem a responsabilidade de ser. Se eu digo que a semente é boa, eu tenho que plantar primeiro. Não adianta tu dizer pro teu filho que o estudo é bom, que bebida faz mal. Se tu faz tudo isso. Eu acho que a vida é feita de atitude, de ação. Mas se tu tem boas atitudes de ação, se tu consegue viver mais leve, até diante das dificuldades, viver mais leve. Viver mais leve.
tu minimizar as coisas que te fazem mal. Minimizar. Porque quando nós damos uma abertura muito grande para a dor, para a ingratidão, para a tristeza, até mesmo para a doença, elas tomam uma coragem, um volume tão grande, que elas passam a ser a operadora da nossa vida. E reflitam isso que eu estou dizendo. Esse sentimento começa a operar a nossa vida. E a gente não se dá mais de conta com isso. E quando esse sentimento se opera nessa vida, nós distanciamos a oportunidade, pessoas, sentimentos e felicidade. Porque o conceito da felicidade está dentro de cada um. Não é coisas faraônicas. É diante daquilo que tu vive. Qual é a resposta à felicidade? É a satisfação com a vida. Tu quer saber medir a tua felicidade? Está satisfeito com o teu dia a dia. Se tu está satisfeito com o teu dia a dia, da forma que tu vive, tu é feliz. Se tu aceita o tamanho da vida que tu construiu, que isto te dá prazer, isto para mim é a palavra felicidade. Felicidade, tu não tem que ter a vida como uma vitrine linda, maravilhosa, para te mostrar para os outros o quanto tu pôde, o quanto tu é e o quanto tu é belo e quanto tu te destaca. Isso já passa o conceito do rebanho. Estou indo na direção do rebanho. Eu não estou fazendo diferente. E nós somos animais, mas com uma coisa, nós temos o raciocínio lógico. E às vezes eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? E não vamos nos ofender com isso, nós temos que refletir com isso. Acho que todo mundo tem um animalzinho aqui, né? Todo mundo deve ter um animal. A maioria deve ter um cachorrinho, um gato, sei lá. Cara, a gente às vezes deveria se espelhar naquele animalzinho. Porque aquele animalzinho, às vezes recebe pontapés doídos, e mesmo assim volta a lamber seu dono. Às vezes ele passa falta de cuidado, fome, mas ele não abandona o seu dono. Ele perdoa o seu dono pelo pontapé. Ele perdoa o seu amigo pelo pontapé. Porque ele é grato que seu amigo recolheu ele para sua casa. Porque seu amigo um dia deu alimentação ou passou a mão em cima dele. E nós, por pouquíssimas coisas, nós passamos a mandar para longe de nós, achando que é bonito e maravilhoso, as pessoas que muitas vezes estiveram conosco em momentos difíceis. Então, às vezes, minha gente, nós nos tornamos irracionais porque nós colocamos todo o nosso conceito de vida diante de um conceito que algumas pessoas adoram dizer: eu sou brabo, eu sou orgulhoso, eu sou racional, eu sou determinado, porque comigo é assim. Eu já fui assim. Eu já fui muito bravo, eu já fui muito orgulhoso, eu já fui, quem sabe até, sei lá, vaidoso. Talvez tenha sido. Mas não me levou a nada. Hoje eu me sinto aos 64 anos de idade, talvez com muito menos oportunidades que a juventude
me deu, mas muito mais realizado, mesmo sabendo que eu estou descendo a escada. Pela média da humanidade, eu estou descendo a escada, eu estou quase nos últimos degraus. Mas estou feliz, por quê? Porque eu consigo sentir que eu sou amado. Eu consigo sentir que as pessoas sentem falta do meu abraço, que gostam da minha palavra, que gostam junto comigo, gostam de tomar um mate. Isso é o maior presente que alguém pode ganhar. E quando é que você pode medir que você está evoluindo na sua vida e pode ser plenamente feliz? Quando tu chegar e fazer assim, pá, quanto tempo, tava com saudade de te ver, me dá um abraço, pá, vamos conversar, vamos tomar um mate. Pá, tava com falta, você sentiu tua falta. Isso é um presente, isso é o caminho da espiritualidade. Isso é o caminho de realmente revelar a importância que tu tem e a gratidão pela vida que te deram. Tu tá aqui, tu nascer. Então, é o que o Bairal quer de nós. Que a gente larga as mesquinharias para trás. Deixe de ser um Maria vai com as outras. Coitadas Maria, sempre tem como dizer Maria, né? Deixe de ser um Bira vai com os outros, né? Não dá pra Bira, que eu não me ofendo. E cara, porque tu é único, tu é único, tu é único, tu é único, tu é absolutamente único. Nós temos 2 ouvidos muito bem para ouvir, 2 olhos para enxergar, 2 narinas para respirar, mas uma só boca para falar. E cuidar o que a gente fala. E tentar ser mais suave com a vida possível. Porque nós somos... Porque assim, eu posso chegar e dizer... Conheço a Fernanda, sei lá, quase 50 anos, né, Fernanda? Eu estou dizendo quase a tua idade. Mas é quase 50 anos, né, Fernanda? É. Eu posso dizer... Fernanda, eu sei, infelizmente não tem, eu sei da tua dor, imagina, eu sei da tua dor, porque eu sou teu amigo, o que eu posso... Não, eu não sei da tua dor, eu posso imaginar, dimensionar, tentar ser um arquiteto da tua dor, mas eu não sei a tua dor, só tu sabe da tua dor. Então, isso nos prova que nós somos únicos, E nós convivemos em sociedade para nos ajudar, para nos desenvolver e para despertar o nosso sentimento de entendimento, de reciprocidade, de convivência humana, de crescimento e de aprendizado. Mas não podemos deixar que ninguém viva a nossa vida. E as pessoas culpam aqueles que decidem viver a sua própria vida, sem interferir na vida dos outros. Às vezes somos culpados por isso, quando a gente não interfere na vida alheia. Tu me ama, mas eu estou dizendo, tu não... Porque a gente não pode, a gente pode segurar a tua mão, te oferecer o lenço, até enxugar, mas eu não posso mergulhar nas tuas escolhas. Eu não posso mergulhar nas tuas escolhas. As escolhas são tuas. Tu escolheu. E eu tenho a obrigação de ser grato com a vida que me deram. Assim como o Maioral tem a obrigação de transformar pessoas. É difícil? É. Quantos anos, quantos temas? Mas ele está dizendo aqui, para encerrar, ele está dizendo aqui, vou ler isto. Como se fosse assim, um momento para ti assim, ó. Para, é agora, vamos, é agora. Eu estou te dizendo que é agora. Não há mais tempo para devaneios. Esse tempo acabou. Não há tempo de adiar nada, sabe, porque eu sou jovem, tem tempo? Não tem, a gente não sabe que idade, que tempo.
e o tempo do espírito é diferente. Diga hoje, já decidi o que eu quero para minha vida. Durante muito tempo, aí nos fala, durante muito tempo, deite sementes para o plantio. Se ainda porventura tua lavoura permanece infértil, deves resgatar as sementes que te dei, e encontrares a forma de plantar. Então estamos dizendo que é possível. O que eu não fiz para trás, não interessa. Tira essas malas. Tá, deixa, eu quero andar mais solto, mas para isso eu tenho que tirar as malas. Tira, não interessa para trás. Passou, acabou. O que está feito, está feito. O que está feito, o que não foi solucionado está. Deu? O importante é o que eu quero agora. E aí vem a liberdade, longe da submissão. Força para a liberdade. Mas não é aquela liberdade que eu digo assim, eu quero estar livre para andar para onde eu quero. Não, a liberdade tua, de sentir, de escolher, de querer, de dizer que tu pode, ir em busca. E vamos lá. Vamos tirando os obstáculos, mas os obstáculos muitas vezes estão dentro de nós. Agora sim eu encerro dizendo numa frase. Ninguém vai te dar aquilo que tu não quer. Ou que tu acha que tu não merece, ou tu acha que tu não pode. Mas tu pode te dar. E ninguém pode te tirar. Que a gente toque a vida com essa reflexão. Que a gente seja, não para mostrar para os outros, mas que a gente seja feliz com a gente. Do nosso jeito, da nossa forma. Mas que a gente tenha a satisfação de ter vivido um dia completo e inteiro e tenho dado o máximo de nós, tá certo? Muito obrigado pela atenção.